Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de AutoCAD 2021. E na aula de hoje vou estar falando sobre outros comandos do AutoCAD, ok? Na aula anterior aprendemos a utilizar o comando Line com o comando Ortho e com o comando Polar, né? Que o Polar ele dá os ângulos que você pode desenhar a linha em determinados ângulos diferentes, né? De forma precisa. E o comando Ortho você consegue desenhar tanto na vertical e na horizontal, né? De forma, ele vai seguir linhas retas, né? Ele não vai conseguir, você não vai conseguir desenhar linhas em ângulos, né? Então ele é bem assim, para quem está começando, é bem interessante usar esses comandos, tanto o Polar como o Ortho também. Ensinei como configurar o AutoCAD, algumas opções, né? Falei sobre os formatos de arquivo, como salvar o arquivo também, né? Então vamos fazer um resuminho bem breve aqui, bem rápido, para a gente meter o pau aí e conhecer bastante opções aí no AutoCAD. Então vamos lá? Bom, antes da gente começar, eu quero fazer um aviso aqui muito importante. Então deixa eu fazer aqui uma simulação para a gente entrar nesse tópico, nesse aviso aí. Enfim, eu vou fazer uns desenhos aqui na tela, tá? Outra aqui, e outra aqui, e outra aqui. Aí eu comentei com vocês que a gente pode estar utilizando o zoom aqui, ó, na tecla scroll do mouse, certo? Você pode estar utilizando aqui. E o cursor do mouse ele é um ponto focal, onde eu posiciono ele eu consigo aumentar o zoom ou diminuir naquela região, tá vendo? Ó, vou para o outro lado ali e vou aumentar lá. Então eu consigo fazer isso, tá? Aí de repente eu aumentei até aqui e eu não quero ultrapassar essa margem, mas eu quero movimentar e alcançar os outros desenhos. Então eu posso utilizar aqui o pan, essa mãozinha aqui, lembra dela? Aqui do lado, ó, clico nela, aparece a mãozinha ativa e eu consigo, eu clico na tela, seguro, clico com o mouse, seguro, mantenho pressionado a tecla do mouse e consigo arrastar a tela para lá e para cá, ó, eu vou clicando e puxando, né? Nesse caso aqui eu clico solto e puxo, ó, cliquei, empurrei para cima, soltei, tá vendo? Ó, vou empurrando, ó, tá vendo? Ó, empurrando, ó. Então posso fazer isso, certo? Agora se eu clico seguro eu fico fixo, eu arrasto, tá vendo? Certo? E aí esse comando ele pode ser ativado também pelo atalho PAN. Se você digitar o PAN, você consegue ativar ele também. Aperta Enter, pronto, você ativa ele, certo? Aí você deve estar se perguntando, mas por que você está repetindo falando sobre esse comando? É o seguinte, eu comentei na aula anterior que você pode usar esse comando apertando a tecla scroll do mouse. Aperta a tecla scroll e segura, vai fazer aquele barulhinho, trick, ó. Aí aparece a mãozinha, aparece o pan, tá vendo? Aí você chama esse comando através desse botão. Ele serve tanto para zoom, se você gira ele, ó, roda ele, ele aumenta e diminui o zoom. E se você aperta ele, ele ativa a mãozinha, o pan, ó, tá vendo lá? Apareceu. Mas aí, qual seria o aviso? É o seguinte, eu tive que trocar o meu mouse faz umas 2 semanas. Que eu tive que trocar ele, porque antigamente também acontecia isso, entendeu? Eu tinha até esquecido esse detalhe. Se você usar muito o comando PAN aqui no scroll do mouse, você vai danificar essa bolinha aqui. Não aparentemente assim vai estragar, né? Mas você vai perceber que aqui ó, a opção de zoom vai ficar falhando, vai ficar não vai ficar legal, entendeu? Ela vai ficar falhando, o zoom não vai ficar assim redondinho, tá vendo, ó, descendo assim dessa forma, vai ficar pulando, entendeu? Você não consegue configurar o zoom num ponto certo. Então vai ficar dando umas puladas, ele vai passar, é como se tivesse danificado aqui. Então o interessante é sempre você utilizar por aqui, nessa barra de ferramenta, ou digitando o comando. Eu te aconselho você usar pelo atalho PAN, digitando PAN. Ah, mas por que eu não clico aqui do lado? Você pode utilizar aqui também. Só que eu tenho percebido que nessas versões aqui mais novas do AutoCAD, 2020 e 2021, quando eu clico aqui, em alguns casos, some os desenhos da tela quando eu estou usando essa opção aqui. Eu clico aqui e some, olha lá, sumiu. Tá vendo? Acabei de falar e aconteceu. Então acontece isso. Então eu evito de usar esse comando aqui, é um bug aí, quando eu vou usar aqui, ó, você viu, apaga. Agora quando eu uso pelo atalho, digito PAN, não acontece isso, tá vendo? Eu consigo usar normalmente, tá? Então eu aconselho você usar pelo atalho, digitando PAN, para você não ter que trocar seu mouse, tá? Porque aí ele vai funcionar o comando PAN, porém você vai perceber que com o tempo, o scroll aqui, ó, né, não vai estar funcionando legal, o zoom.
certo? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui. A gente vai criar um novo documento aqui em cima. Vou vir aqui na opção aqui, ó, New, tá vendo, ó? Clico ali. Vai abrir essa janela. Vou vir aqui do lado do botão Open, nessa setinha aqui. Vou clicar do lado aqui na setinha e vou escolher a opção Imperial, tá vendo aqui, ó, Imperial. Só para a gente resumir, tá lembrando, Imperial é para quem trabalha com metros e métrico para quem trabalha com milímetros. Então a opção de cima aqui que a gente vai usar. Então alguns vão se perguntar, alguém que já usa AutoCAD vai falar, mas o AutoCAD não é paramétrico? Sim, ele é paramétrico, mas o que acontece? Ali já tem essas duas configurações predefinidas, né, que são na verdade um template. Então já está configurado ali em metros, configurado no sentido assim, das cotas, já está tudo certinho, tamanho legal ali para trabalhar. Então eu acho mais fácil, mais rápido, para não ficar perdendo tempo. Então fica ao seu critério de uso, né? No meu caso, eu sempre utilizei dessa forma. Eu escolho a opção metro ali, que eu vou trabalhar com metro, e a outra opção milímetro, quando eu vou trabalhar com milímetro, ok? Então vamos lá. Aqui no caso aqui eu tive que reinstalar o AutoCAD novamente, por causa de uma atualização do Windows 10. Deu pau no meu Windows, aí restaurei, ficou ruim, não ficou legal, restaurei de novo, ficou pior, então formatei tudo, instalei tudo novamente. Então abri o AutoCAD. Aqui não está aparecendo o grid, vou vir aqui embaixo, aqui, ó, no rodapé, vou clicar nessa opção, ó, Display Draw Grid, né, para habilitar o grid aqui. Vou configurar a tecla direita, acho que eu já configurei aqui a tecla direita do mouse, né, expliquei isso na aula anterior. Digito OP para chamar o Options. Vai abrir a janela do Options aqui, vem na opção User Preferences, né. Clico nesse botão Rig Clicked e marco essa opção aqui que já está marcado. Então eu vou usar a tecla do mouse, a tecla direita do mouse como Enter, certo? Então vamos lá. Hoje vamos trabalhar com o comando Circle. Como que funciona esse comando? Eu venho aqui em cima, aqui ó, nessa opção, aparece ali Center Radius. Create Circle, use Center Point, tal. Vamos clicar lá para ver o que acontece. Cliquei lá, vou clicar aqui no meio da tela, cliquei. Aí quando eu clico no meio da tela, especifica um ponto, né, para a gente iniciar o desenho do círculo, aparece essas informações aqui embaixo, ó. Especifique raio do círculo, né, especifique radius of circle, né, tá pedindo para especificar o raio desse círculo. Por exemplo, o que seria o raio? O raio seria a metade dessa circunferência. Então, se eu digitar ali 50 centímetros, vai ser criado o diâmetro, uma circunferência, com a medida total de 1 metro. Então, se eu digito, por exemplo, que era a circunferência inteira de 1 metro, e aqui está pedindo para mim digitar o raio, então eu tenho que digitar 50 centímetros, né? Então, vou colocar aqui. E como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar ponto 50. Como a gente está trabalhando em metros, eu vou usar o ponto para separar os centímetros. Então, olha lá, ponto 50. Aperto Enter. Pronto, vamos verificar? A gente vem nessa ferramenta aqui em cima, ó, Dimension, clica nela. Aí você vem com o cursor do mouse e só posiciona aqui na borda, ó, da circunferência. Não precisa nem clicar. Posiciona lá, ó. Deu 1 metro. E aquele símbolo ali, aquela bolinha com aquele tracinho dentro ali, ó, cortando, representa o diâmetro. Então aqui, ó, diâmetro está dizendo, ó, diâmetro de 1 metro. Então tá certo, tá? Agora vamos lá novamente, comando Circle. Cliquei lá. Tá falando ali, ó, Specific Center Point. Eu vou clicar aqui na tela. Cliquei. Quando eu clico, muda as informações lá embaixo. Ó. Especifique o raio, né, do círculo. Specific of Circle. Specific Radius of Circle, né? Especifique o raio. Aí no caso, ele aparece aqui na frente, ó, dentro do colchete, Diameter, né? E uma letra azul. A primeira letra ali é azul, quer dizer, é um subcomando. Eu posso estar acionando ele de duas formas. Eu posso estar acionando esse subcomando aqui embaixo. Ó, vou com o mouse lá. Ó. Quando eu vou puxando, repara que o círculo aqui, ele vai aumentando. Não precisa ficar preocupado que o comando não vai desativar, tá bom? O comando continua ativado. Você desce o mouse até ali embaixo. Você pode clicar nessa opção aqui embaixo, ó. Pode clicar ali para selecionar a opção diâmetro. Ó. Quando você clicar em diâmetro, aí você vai configurar esse parâmetro aqui para trabalhar com diâmetro. Então, se você quer uma circunferência de 1 metro, agora você pode digitar 1 e apertar Enter. Aí ele vai trabalhar com diâmetros, vai desenhar a circunferência em diâmetro, tá? Só que isso não fica predefinido. Toda vez você vai ter que configurar isso, ó. Você vai lá em Circle,
Aí ele te dá a opção, Specific Center Point. Aí você clicou, aí ele aparece as opções aqui, ó. Como predefinido, ele te dá a opção de raio, para você trabalhar com raio. De repente você não gosta de digitar medidas em raio, né? Você vem aqui e clica em diâmetro. Só que você tem que fazer isso antes de digitar a medida. E outra forma de você acionar a opção de diâmetro é você apertar a letra D e apertar Enter. Aí você seleciona aquela opção via atalho, aquele subcomando. Aí apareceu aqui, ó, Specific Diameter of Circle. Aí você digita ponto 50, aperta Enter. Agora vamos conferir aqui. Na verdade, olha lá, ponto 50. Como a gente escolheu a opção diâmetro, né? Ele não é raio, né? Ele criou a circunferência com 50 centímetros de diâmetro, certo? Então é bem prático, bem simples esse comando aqui. A gente vai utilizar muito ele para criar referências de vão, de espaço, entendeu? Para criar linhas. Aqui para você ver o quadrante, ó. Posso criar uma linha a partir desse quadrante, ó, do outro lado também, tá vendo? Então ele serve como referência de espaço. Por exemplo, alguma peça mecânica, você quer fazer um rasgo, você pode usar essa circunferência já para criar uma referência de vão, onde você vai criar as linhas. Então a gente vai ver isso daí no decorrer das aulas, você vai ver como dá para utilizar bastante coisa aí, para a gente estar usando uma criatividade para estar construindo peças e detalhes, tá bom? Então é isso aí. Agora outro detalhe importante, você pode vir aqui, por exemplo, ó, Command Circle, clicou lá, você vem aqui no meio, ó, você vê que já aparece aqui ó, a opção de centro, né? Você pode clicar aqui no meio, quando aparece a opção de centro, e criar aqui uma circunferência a partir do centro de outra, ó, tá vendo? Aí se você digita a medida aqui, você cria uma outra circunferência aqui dentro. Você também pode criar circunferências nos pontos de referências aqui, ó, endpoint, midpoint, né? O midpoint é o meio da linha, né? Lembrando que tem que estar ativado aqui, ó, você nessa opção aqui embaixo no rodapé, ó. Olha lá, o Snap Cursor to 2D Reference Points, né? Objeto Snap, o Snap, né? Clica aqui na setinha. Aí tem que estar ativado aqui, ó, midpoint, que é o meio da linha, endpoint, que é o começo e o final da linha, né? Aí tem aqui o centro, né? Vai colocar, ele vai especificar o centro de uma circunferência, quando é um objeto que tem uma circunferência, né? Node, quadrante, intersecção, extensão, tangente. Ele vai te dar todas essas referências aqui quando você aproxima um objeto ou até mesmo a criação de uma linha. Por exemplo, quero criar uma linha do final dessa outra linha aqui. Eu venho aqui, aproximo o cursor do mouse, ele já me indica aqui ó, o final da linha, que eu posso clicar ali para continuar a linha. Aqui no meio da linha eu consigo desenhar certinho, tá vendo? Ó? E eu posso vir aqui então no Command Circle e criar uma circunferência aqui no meio dessa linha. Ó. Olha lá, apareceu o triângulo. Esse triângulo ele representa que ali é o meio da linha certinho. Se eu clico ali, ó, eu consigo desenhar uma circunferência ali no meio. Entendeu? Então é isso aí, ó, bem prático, né? Agora vamos para mais um comando. Vamos conhecer aqui então o comando Rectangle. Esse comando aqui do lado aqui, ó, Rectangle, tá vendo? Clica nele, clica aqui na tela. Você consegue desenhar retângulos com esse comando, tá vendo? Só que aí o que acontece? Quando você desenha um retângulo, ele vira um objeto só, né? Ele vira uma polyline. Mais à frente eu vou estar falando o que é polyline. Polyline, ele é... Bom, já vou explicar agora que é mais fácil. Tipo assim, são linhas juntas. É um objeto só. Aqui a gente tem a polyline aqui do lado aqui do Circle, ó. Repara como que ela funciona. Você vai perceber a diferença entre o comando line e o comando polyline. Vamos usar aqui o polyline. Clica aqui. Aí você vai clicando, ó. Vou clicando aqui. De qualquer jeito mesmo, só para você entender a lógica, para não enrolar muito. Aí quando você seleciona essa linha, você percebe que é um objeto só. Então isso daqui é uma polyline. A polyline ela é toda um objeto só, entendeu? Ele é todo soldado as linhas, né? Para você entender mais fácil, né? E agora o comando line não. Ele não funciona da mesma forma. Eu peguei lá em cima o comando line e vou clicar aqui, ó. Ó, eu vou desenhar a linha, ó. Agora eu vou selecionar essa linha aqui, ó. Vou clicar nela. Só que você vê que seleciona somente uma parte dela. Se eu quero selecionar todo esse objeto aqui, eu tenho que ir clicando em partes. Entendeu? Tá vendo?
Então essa é a diferença. Comando line, as linhas ficam quebradas. E comando polyline, ela fica toda soldada. E você pode usar ela também igual o comando line aqui, ó. Você pega o polyline e vai desenhando, ó. Por exemplo, ó. Cliquei ali, vou colocar para cá 5 metros. Aperto Enter. Para baixo, 2,5. Então, vou colocar 2,50. Ponto para separar centímetros de metro. Apertei Enter. Agora para cá, 4. Para cima, 1. Para cá, 1. Então, você vai trabalhar igual o line. A única diferença é que o polyline ele vai ser um objeto só. Tá vendo? Quando você seleciona, entendeu? Vira um objeto só. Aí fica a seu critério. Você pode usar o line ou o comando polyline, beleza? Então é isso aí. Vamos voltar aqui no círculo. O círculo, então, ele é uma polyline. Tá vendo? Objeto único. Você pode vir aqui, ó. Clica ali em cima. E o atalho dele, você pode usar o comando REC. Digita REC, olha lá. Você chama ele via atalho. Entendeu? Aperta Enter. Aí você consegue desenhar o retângulo. Ah, mas eu quero desenhar um retângulo de forma com a medida, né? Com uma medida predefinida ali. Eu quero jogar ele, por exemplo, 25 por 10. Fazer um terreno 25 por 10. Você clica lá nele. Tá vendo, ó? Você vai clicar na tela agora. Selecionou o comando retângulo. Clica na tela. Puxa aqui, ó. Tá funcionando, tá vendo? Abriu um retângulo aqui. Agora você vai fazer o seguinte, presta atenção. Você quer um terreno 10 por 25. Você vai digitar. A primeira medida é a medida horizontal. A segunda medida é a medida vertical. Então, vou colocar aqui, ó, 25, vai ser a profundidade do terreno. Agora, para mim separar uma medida da outra, eu vou colocar o vírgula, tá? Para ele identificar, eu vou jogar o vírgula para ele separar o que é a medida da horizontal, e a medida de profundidade e a medida de largura, para ele separar isso. Então, eu vou colocar o vírgula, 25,10. Então, 25 metros por 10 metros. Aperto Enter. Pronto, será desenhado, tá vendo? Um retângulo. Vou tirar a medida aqui, ó. Pego a ferramenta de dimensão, clica aqui nesse primeiro ponto e no segundo ponto lá no final. Eu peguei um ponto lá, ó, errado. Vou pegar aqui de novo, ferramenta de dimensão. Pego o primeiro ponto, segundo ponto lá no final. Pronto, agora cliquei certo. Tem que tomar cuidado com isso, viu? Às vezes você aumenta o zoom aqui, ó, para clicar bem no pontinho certinho ali. Olha lá, 25 por 10. Ok? Então tá aí, o terreno desenhado, 25 por 10 metros, ok? Então, como que funciona? Vamos repetir novamente. Pega o comando retângulo aqui, clica na tela, puxei aqui, ó, tá funcionando, tá vendo, ó? Agora eu vou entrar com a medida. Vamos lá, vou colocar 5,5. Eu criei aqui, ó, um quadrado de 5 metros por 5 metros, entendeu? Então, por exemplo, vou fazer um cômodo aí de uma casa, de um projeto, é um espaço que eu vou trabalhar aqui, tá? Ah, mas eu quero desenhar aqui as paredes, né? Vamos desenhar as paredes aqui de forma fácil. Aí você pode vir nesse comando aqui, ó, offset, tá vendo, ó? O que esse comando vai fazer? Ele vai tirar cópia da linha. Por exemplo, ele vai pegar aqui, não tem nenhuma régua aqui. Ele vai fazer esse daqui, ó. Vou pegar e desenhar uma linha aqui para você entender. Vou desenhar uma linha aqui. Esse comando offset, ele vai tirar a cópia da linha e vai jogar ela para o lado de cima ou para o lado de baixo. Então, o que você já percebe que com essa função você pode criar uma parede, né? O vão de uma parede. E aí você pode definir o espaço desse vão. Por exemplo, uma parede de 10, de 15, de 20, de 25, de 30, de 40. Você consegue configurar essa cópia da linha, entendeu? Para fazer esse vão. Então vamos lá no comando offset. Você vem aqui em cima, clica nele. Agora você digita a medida desse vão. Por exemplo, se é uma parede de 15, você vai colocar ponto, é centímetro, tá? Ponto 15. Aperta Enter. Agora clica nessa linha aqui, ó. Escolhe o lado que você quer fazer essa cópia. Para cima, então clica no lado de cima. Aí foi criado aqui a cópia dessa linha com a distância uma da outra de 15 centímetros. Agora vamos usar esse mesmo comando, ele está ativado ainda. Tá vendo que tem um quadradinho ali? Controla o zoom aqui, ó. Tá vendo? Ponto focal para centralizar o desenho mais na tela aqui. Agora clica em cima da linha do quadrado, ó. Especifica o lado de dentro.
Então aí você vem com o cursor do mouse, clica aqui do lado de dentro. Aí ele aplica a cópia dessas linhas para o lado de dentro com o espaço desse vão de 15 centímetros. Vamos conferir? Aperta o ESC, pega o comando de dimensão aqui, confere. Ó, 15 centímetros, né? Então bem prático. Então é isso aí. Vamos deletar aqui. Não, vamos deixar ativado aí. Então é... Opa! Pernilongo aqui. Bom, vamos lá. Comando retângulo aqui. Clicou no retângulo, você clica aqui, ó, na tela. Aí você vai entrar com a medida. Por exemplo, se for 1,50 por 2, aí você vai colocar 1 ponto, não é vírgula aqui, tá? Vai ser 1,50 m, vírgula agora para separar uma medida da outra, por 2 metros. Pronto. Ok? Repara aqui, ó, pega o comando de novo, retângulo, clica na tela. Repara que aparece aqui do lado do cursor do mouse, aqui, ó, embaixo, ó, 76711. Agora lá em cima, 56064. Então tá ativado aqui para você digitar somente o campo de baixo, ó. Então quando você digita aqui, ó, 5, você aperta Enter, ele vai pular para o outro campo do outro lado, ó. Fica olhando, ó, vou apertar Enter, ó. Digitei 5, apertei Enter. Não pegou aqui, ué. Ah, não coloquei vírgula, tá vendo? Ó, presta atenção. Vamos lá novamente, tem que colocar vírgula, hein? Não pode esquecer, ó. Retângulo, 5. Aí quando eu adiciono a vírgula, ele pula para o outro campo lá de cima, ó. Apertei vírgula, ele habilitou outro campo. A minha tela é sensível aqui, eu acabei passando o dedo aqui e ativou. Vamos lá novamente, ó. Vou colocar aqui 5, vírgula. Agora digito, por exemplo, 6, olha lá, habilitou o campo. Digito 6, aperto Enter. Pronto. Então repara nessa legendinha que ela muda, tá? Então o comando retângulo não tem segredo. Então dessa forma que você vai fazer os desenhos de retângulo. Agora, por exemplo, você vai desenhar uma porta ali, ó. Aquele negócio que eu te falei, horizontal, vertical. Você vai desenhar o vão ali de uma porta. Aí você vai fazer aquele desenho da representação da abertura da porta. Por exemplo, aqui, ó. Que tem aqui... Vou pegar aqui o offset aqui. Eu poderia usar fazer uma cópia da parede. Vou criar aqui um vão de 90. Não pegou ali o ponto. Vou colocar aqui diâmetro ponto 90. Então vou criar um vão aqui para você entender, ó, a lógica. Vou usar o trim aqui, vamos cortar essa parte e essa daqui. Aí eu quero desenhar aqui a representação da porta. Então, como eu te falei, você tem que ter essa percepção para entender esses detalhes, né? Para facilitar para você. Você vai desenhar a portinha em pé, a representação da porta. Então, qual a medida, a primeira medida que você vai desenhar para ela já sair no lugar certinho? Vou colocar aqui então, ó. Eu quero desenhar a porta, vai ser de 90 com a largura, a espessura de 5 centímetros. Então, vou colocar 0,05, tá? Que vai representar 5 centímetros, vírgula, ponto 90. Aperto Enter. Então, já desenhei aqui a porta no lugar certinho, ó, tá vendo? Ó, na posição certinha aqui já. Porque eu escolhi primeiro a medida correta, né? Qual que seria a medida correta a ser digitada primeiro? E no caso, a medida correta primeiro seria a espessura da porta, né? Agora, caso eu tivesse desenhado o retângulo assim, ó, por exemplo, ao contrário, ponto 90, vírgula, ponto 05, e aperto Enter, a porta seria desenhada dessa forma aqui, né? Aí eu teria que usar um comando que vai fazer essa rotação da porta para me colocar ela no lugar certo. Então, com isso eu acabo perdendo tempo, né? É um processo a mais. Então, isso daí a gente vai ver nas próximas aulas, outros comandos que a gente pode estar utilizando aí. Então, até daqui a pouco aí. Fica ligado que estou gravando mais uma aula e já vou disponibilizar aí também. Então, até mais.